Vitória do Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, 3 pontos valiosíssimos que coloca o Corinthians nesse momento na 12ª posição com 36 pontos, né, dá um refresco aí, coloca 8 pontos de vantagem para o primeiro na zona do rebaixamento, o 17º colocado, que é o Vitória da Bahia, inclusive nosso próximo adversário, né, lá no Barradão, jogo duro no próximo sábado, então uma vitória muito importante contra um Atlético Mineiro, que é um time cheio de problemas, né? Problemas, inclusive, similares aos do Corinthians, né? Um elenco caríssimo, que não tem entregado, um treinador que não. Jorge Sampaoli que não consegue encontrar um time aí, uma forma de jogar, e um time também, o Atlético Mineiro, um clube, né, com problemas administrativos profundos, uma dívida enorme, e no caso dos torcedores do Atlético Mineiro, até numa situação de ter menos esperança, porque é um clube que já é SAF, uma SAF super nebulosa, enfim, mas eu não estou aqui para falar tanto do Atlético Mineiro, estou aqui para falar do Corinthians, que entrou em campo com os 3 jogadores na frente, os 3 principais jogadores do Corinthians, tirando o Hugo, o goleiro, né? O Rodrigo Garro, o Memphis Depay e o Yuri Alberto, e decepcionou, né? Em termos de desempenho, o primeiro tempo foi horroroso, né? Horroroso, não teve jogo de nenhum lado, né? Um jogo assim, os primeiros 20 minutos, só o Corinthians teve a bola, mas não fez nada com a bola, nada, né? O Corinthians realmente não conseguia criar chances. E aí o Sampaoli armou o Atlético Mineiro para se afundar lá atrás, né? Todas as linhas bem recuadas, esperando aí uma esticada para o Hulk ou para esse atacante Biel aí, que inclusive quase veio para o Corinthians, um atacante bem meia boca. Era a estratégia do Atlético Mineiro, e o Corinthians não conseguia penetrar na defesa fechada do Atlético, tinha dificuldades aí no primeiro tempo. O jogo foi muito picado também, né? O juiz parando muito o jogo, o Atlético Mineiro fazendo muita cera, simulando, né? O Hulk tentando apitar mais um jogo, Hulk insuportável, né? Nesse sentido, e realmente muito. Ele tenta controlar o jogo, todo jogo é assim, né? E o juiz, hoje, principalmente no primeiro tempo, acabou caindo na dele. O Corinthians não conseguia dominar o meio-campo, acho que foi um problema na escalação do Corinthians, com o Maicon e o Breno Bidon jogando de volante, já que o Garro voltou e estava fazendo a armação. O Bidon ficou na volância aí junto com o Maicon, e a verdade é que são 2 jogadores aí fisicamente que não conseguem entregar muito, não marcam ninguém, né? Um grande problema. O Ranieri também não estava num bom dia. O Dorival insiste com essa linha de 3, né? O Ranieri recua muito para dar esse suporte para a zaga, e aí fica um buraco no meio de campo, né? Realmente o Dorival Júnior, depois de muitos meses aí, não encontrou um time para o Corinthians, ele que chorou tanto, né, nas coletivas aí, pô, tô sem meus principais jogadores, não consigo escalar o trio aí, o Garro, o Memphis e o Yuri, e hoje teve esses jogadores aí e realmente não conseguiu entregar um primeiro tempo que a gente teve praticamente uma chance, né, uma chance com o Yuri Alberto de perna esquerda, perdeu o gol, perdeu esse gol. O Michael perdeu um gol também, né? Mas acho que estava impedido. O Michael também perdeu um gol feito. Eu estava preparado para xingar muito o Michael, mas a gente ganhou o jogo com um gol dele, né? O segundo tempo começou logo no início do segundo tempo. O Yuri Alberto teve uma chance de cabeça e perdeu mais uma vez. Partida tenebrosa do Yuri Alberto, né? Não só pelos gols perdidos, mas várias jogadas aí que morreram no pé dele, né? Teve um contra-ataque que ele tentou tocar de primeira para o Memphis Depay e entregou a bola para o jogador do Atlético Mineiro. Foi muito mal o Yuri Alberto, muito mal. O Memphis Depay é aquele tipo de jogo que ele faz, né? Ele não participa o tempo inteiro. Às vezes você assistindo o jogo assim, ele parece preguiçoso e tal, mas às vezes tem uma, duas, 3 jogadas aí que ele não resolveu hoje, né? Mas mais por culpa de alguns companheiros, em alguns momentos. Ele deu uns 4 ou 5 passes muito bons, principalmente para o Alberto, que não conseguiu concluir, né? Não foi uma partida ruim do Memphis Depay. O Rodrigo Garro não tem brilhado nessa temporada, mas nunca deixa de tentar.
né? Isso a gente tem que reconhecer. O Rodrigo Garro, todo jogo que ele tiver em campo, ele vai tentar muito, e às vezes as coisas não vão dar certo, mas é um jogador que, no sentido de entrega e de raça, a gente não pode reclamar nunca, né? E aí, no segundo tempo, depois desse gol de cabeça que o Yuri Alberto perdeu, na sequência teve um lance do Atlético Mineiro, uma cabeçada no travessão, quase gol do Atlético Mineiro, e aí veio o gol do Maicon, uma bola, o Corinthians foi trocando passos, a bola chegou no Rodrigo Garro, que abriu na direita, onde estava o Maicon, muito longe, ele ajeitou para a perna esquerda, deu uma sapatada, um golaço do Maicon, golaço, nota do Maicon hoje, nota 3, um gol e mais nada, foi isso. Ele perdeu, depois do segundo tempo, ele ainda perdeu um gol, uma bola que o Memphis Depay entregou para ele dentro da área, de frente para o gol, assim, tudo claro, e ele bate para fora. Realmente, o Maicon, o jogador, acertou esse chute, a gente vai lembrar aí, mas mais uma partida ruim dele, partida ruim do Ranieri, os dois laterais, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, eu não gostei também, né? A gente tem que agradecer muito o Jorge Sampaoli, que eu sou fã, né? Conhece muito o futebol, mas vem fazendo mais um trabalho ruim aí no Atlético Mineiro, que é um clube que está muito desorganizado, tá com muitos problemas também, e às vezes é complicado colocar tudo na conta do treinador, assim como o Dorival Júnior no Corinthians, que faz um trabalho ruim também, né? Eu gosto sempre de trazer outros clubes aí, pô, Ceará, o Mirassol, né, fazendo uma campanha espetacular, o Bragantino, times aí com um orçamento muito menor, com jogadores muito menos estrelados e que tem um desempenho bem melhor que o de times como o Corinthians, como o Atlético Mineiro, né? Mas a culpa não é só do treinador, nesses clubes como Corinthians, Atlético Mineiro, clubes que estão com tantos problemas administrativos aí, a gente nem sabe se tem salário em dia e tal, isso aí faz uma diferença brutal, né? Mas enfim, o Corinthians teve outros lances, teve um lance do Memphis Depay, né? Uma bola que ele recebeu ali também na esquerda e bateu de pé esquerdo para fora, poderia ter feito aquele gol. Esse gol que o Maicon perdeu foi inacreditável. Enfim, o Dorival Júnior acabou recuando, eu achei que recuou cedo, estava xingando aqui, recuou o time cedo demais, tirou o Memphis e o Garro. Não sei se eles tinham condições de jogar até o fim, mas enfim, achei muito arriscado o Dorival Júnior ter chamado o Atlético Mineiro, que não foi, né? O Dorival chamou o Atlético para cima, mas o Atlético Mineiro não foi, um time aí que está com muitos problemas, tem um jogador, o Hulk aí como sua principal liderança mental e técnica, né? E é um jogador que já não entrega mais, muito profissional, treina muito, muito forte, né? Muito musculoso, mas a idade chega e vai ficando difícil o cara ter tanta intensidade e num time que fica procurando ele o tempo inteiro, entregando bolas para ele aí, ele não vai conseguir resolver o tempo inteiro. Enfim, vitória muito importante do Corinthians, né? A gente vem nesses vídeos pós-jogo, a gente vem aqui para falar só sobre o que aconteceu dentro de campo, porque realmente às vezes a gente vem aqui xinga jogador. Achei que o jogador do Corinthians, no primeiro tempo, muitos jogadores aí dando toque de letra e tal. Às vezes falta para o jogador moderno, né? O jogador no futebol atual, às vezes falta essa leitura aí do que está acontecendo, né? Do ambiente, porra, a gente perdeu para o Santos na quarta-feira andando em campo, hoje jogando na frente da nossa torcida, 40 mil pessoas lá na Neoquímica Arena, pô, vamos entregar tudo, vamos correr e tal, e os caras ali, pô, dando uns toques, não sei, cara, às vezes os caras parecem muito desconectados, a gente ainda foi obrigado a ver, no finalzinho, vou dar esse refresco pro Dorival, mas foi obrigado a ver o Romero, foi obrigado a ver o Charles entrando em campo, uns jogadores aí que realmente o Corinthians vai ter que repensar muitas coisas aí para 2026 e meio que a gente vive um dilema, né? Eu acho que a gente vive um dilema nesse momento, do ponto de vista do torcedor, de querer que o Dorival Júnior continue esse trabalho, pelo menos até o fim do ano, para a gente arriscar tudo na superstição de ter o Dorival Júnior nessa reta final, na semifinal da Copa do Brasil, porque ele tem muita sorte na Copa do Brasil, isso é inegável. O Dorival Júnior construiu uma carreira toda baseada na sorte dele. Né? É um treinador aí com várias limitações, um treinador que
quando a coisa dá certo é porque ele não atrapalhou, não inventou muito, mas quando tem que arrumar alguma solução criativa, não consegue. Todos os times do Dorival Júnior que jogaram bem foram times aí, o Santos, o São Paulo, o Flamengo, times com jogadores especiais que estavam num momento fantástico, né? E assim ele conquistou essas Copas do Brasil e tal, e a Libertadores com o Flamengo, mas é um treinador que não tira coelho da cartola, muito limitado, e a gente, como eu falei, fica nesse dilema. Pô, será que é melhor o Dorival Júnior seguir até o final do ano aí, a gente arriscar tudo na Copa do Brasil com ele, ou trocar de treinador, tentar achar alguém, tentar ser criativo, achar alguém que possa fazer esse time ter um pouco mais de desempenho. Eu acho meio complicado, porque esse alguém é quem? Quem, né? Quem vai chegar no Corinthians agora, porra, metade de outubro, e fazer esse time jogar do dia para a noite? É difícil, é muito difícil. Além disso, tem a questão financeira. O Corinthians, a gente sabe, passa por um momento complicadíssimo fora de campo e financeiro. Como é que vai pagar a multa para o Dorival? Vai acertar salário com outro treinador? Não sei nem se terminaram de pagar o Mano Menezes ainda. Então, é uma situação difícil. Eu, a contragosto, tá? Não gosto do Dorival, falei desde o início, não queria que tivesse vindo, mas acho que agora, principalmente agora, depois dessa vitória de hoje, 36 pontos, né? Depois de 2 anos lutando seriamente contra o rebaixamento em 23, 24, nesse ano o Corinthians não vai sofrer com isso, né? Já tem 36 pontos, eu acho que o time com 42, 43, fatalmente vai escapar esse ano do rebaixamento. Então o Corinthians está numa situação bem mais tranquila, né? Descansando agora esse meio de semana e esperando de verdade. O torcedor corintiano está esperando que esses jogadores, o Yuri Alberto, melhore, né? A pontaria, que a fase boa do Yuri Alberto volte aí para esse final de ano, né? Que o Memphis Depay se condicione cada vez mais e consiga entregar mais fisicamente, assim como o Rodrigo Garro, né? Que a partir de agora eles têm uma sequência de jogos, e esperando a volta do André Carrijo também, e que o Corinthians encaixe do jeito que encaixou nas finais do Campeonato Paulista, naquela disputa nas oitavas da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que o Corinthians passe a jogar melhor, né? Que passe a desempenhar um futebol muito melhor, e que o Corinthians, com todos os jogadores à disposição, com o melhor 11 que ele pode colocar em campo, é um time competitivo, é um time que pode encarar o Cruzeiro, que é o time teoricamente mais forte, né, dos 4 que sobraram na Copa do Brasil: Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense. O mais forte, o mais caro, com o melhor elenco no papel é o Cruzeiro, e é o que está melhor colocado aí no Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians, que ele possa ter todos os jogadores à disposição para competir de igual para igual, e passando para a final da Copa do Brasil, abre uma possibilidade muito interessante, né? Vasco e Fluminense são clubes aí que oscilam muito também, que não são clubes que o Corinthians, com todos os jogadores à disposição, não tenha condições de vencer. Então, enfim, vamos continuar acompanhando. Como eu disse, o próximo jogo contra o Vitória da Bahia, um jogo fundamental, né? Se o Corinthians vence lá no Barradão, como venceu ano passado, aí realmente termina com qualquer possibilidade aí de sofrer no Campeonato Brasileiro, e a gente espera que isso aconteça, e como eu disse, que esses jogadores da frente tenham sequência, que o Corinthians consiga melhorar o desempenho, né? Que o Dorival Júnior, de alguma forma, consiga treinar esse time, entregar alguma coisa, porque até agora, pelo que ele ganha, por quão difícil foi a negociação para trazer o Dorival Júnior, o cu doce que ele fez, né? Que ele entregue muito mais a partir de agora, que esse time jogue mais bola. E é isso aí. Vitória importante, 3 pontos, todo mundo feliz, maravilhoso, né? Sábado à noite, ganhar o jogo, amanhã, domingo, a gente assiste os jogos aí. Quem quiser assistir, tranquilo. Quem quiser passear com a família, vai passear. Mas a gente, sem aquele peso, né, que as derrotas trazem aí. Coringão ganhou 3 pontos, muito bom. E é isso aí, tamo junto e vai Corinthians.